Hoje sim, com Mônica Bergamo aqui com a gente. Ontem os nossos ouvintes ficaram te esperando. Perderam a hora te esperando aqui, Mônica Bergamo. Porque você tinha informação apurada, importante, tem acompanhado de pertinho tudo que envolve o Banco Master. Tinha informação ali envolvendo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E os nossos ouvintes ficaram aqui, ó. E nada, falando a ceia da Mônica deve ter sido um arraso. Bom dia, Mônica. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Bom Natal atrasado. A ceia foi maravilhosa. Eu sou anfitriã, então aí me compliquei com o horário do dia seguinte. Sheila, quero pedir desculpas. Pode descontar do meu salário. Ô, é o Mônica. seguinte, né? Além de receber 20 pessoas, tem que depois lavar toda a louça, né? Tem que depois arrumar toda a confusão. E aí eu acabei atravessando a madrugada. Mas, Sheila, é isso, vamos falar hoje do escândalo do Banco Master, que está elevando a temperatura em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, de forma inédita. No meio do Natal, Sheila, eu não posso entregar minhas fontes, mas eu recebi ligações assim de 20 minutos, meia hora, de pessoas muito importantes que estão muito preocupadas. Porque, Sheila, esse escândalo arrastou de forma inédita o Supremo Tribunal Federal para o centro de uma crise, em que ele aparece, Sheila, pela primeira vez desde que eu, por exemplo, me recorde, não como moderador, mas como um protagonista da crise, né? A gente teve crise do mensalão, que abalou fortemente Lula em seus primeiros mandatos, foi reeleito, mas abalou, né? Depois a gente teve a crise da Lava Jato, mas o judiciário estava fora da crise, ele aparecia como moderador da crise, né? Agora é diferente. O contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o banco, um contrato milionário de 129 milhões para um trabalho até agora não muito claro, a falta de explicações tanto do escritório dela, né, da Viviane de Moraes, quanto dele, do Alexandre de Moraes, deixa um ponto de interrogação que afeta profundamente o Supremo no momento em que ele vai ser chamado mais uma vez para julgar um escândalo que tudo indica vai ser de grandes proporções, Sheila. Então, pode ser que tenha muita justificativa para esses 129 milhões, pode ser que tenha muito serviço prestado, muito trabalho, mas nada disso foi até agora mostrado. Claro que o ônus da prova cabe a quem acusa, mas ninguém está acusando, as pessoas estão apenas perguntando e não entendendo a dificuldade de se explicar esse contrato. E a partir daí, qualquer outra reportagem, qualquer outra história ganha um outro tipo de dimensão, né, Sheila? Se você falar assim, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele conversou com a Polícia Federal sobre esse caso, ele conversou com o Banco Central sobre esse caso, não, ele não pressionou, ele só conversou, tocou no assunto ou não, tudo ganha uma outra dimensão a partir do momento em que a gente sabe que existe esse contrato milionário, mas que até agora o ministro ou não quer dar nenhuma explicação ou não tem nenhuma explicação, a gente não sabe, e isso deixa esse ponto de interrogação, né? Então esse furo no casco do Supremo, ele levou a atenção em Brasília nesse final de ano, entre ministros do Supremo, entre ministros do governo, o próprio Lula, pelo que eu entendo, está preocupado, né? Integrantes do mercado financeiro, empresários, né? Todos preocupados com a dimensão que esse escândalo pode tomar no momento em que o Supremo está sob forte questionamento, né? E um escândalo que pode envolver absolutamente todos os poderes da República, do Executivo ao Legislativo, especialmente o Legislativo, né? Mas agora também o Judiciário. Então, crises anteriores eram delimitadas a um ou outro poder, ou era o Executivo que estava sob escrutínio, ou era o Legislativo, jamais todos juntos e ao mesmo tempo. Então, o escândalo envolve também o mercado financeiro, o empresariado que se dividiu, né? O Vorcaro aí, Daniel Vorcaro, dono do Master, como investigado na defesa, mas preparando um contra-ataque, e a outra parte que é contra o Vorcaro no mercado como atacante, né? E desejando aí enquadrar o Supremo para que liquide de vez esse caso Master. Há recados, no entanto, Sheila, de que o dono do Banco Master, o Gabriel Vorcaro, não vai para a forca calado, e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado.
Sheila, uma pessoa que conhece das coisas, tá? Então a gente está entre a cruz e a caldeirinha, né? E pela primeira vez uma crise aí que envolve o Supremo, por mais que muitos lamentem, né, e que muitos enxerguem um ataque ao Supremo pelas qualidades do ministro Alexandre de Moraes, há pontos de interrogação não esclarecidos justamente por ele, que tem o poder de esclarecer, né? Pode dar uma entrevista, pode fazer uma nota um pouco mais detalhada e não ficar ali, como aconteceu agora, quando ele foi acusado de ter pressionado o Banco Central, o que ele nega, né? Ele, em vez de responder de imediato, demorou 48 horas, fez uma nota, depois fez uma segunda nota, ou seja, tudo muito confuso, né? Num caso de uma gravidade que exige uma clareza muito grande, né, Sheila? A credibilidade, no caso do judiciário, é tudo. É o que o judiciário tem para se legitimar, né, Sheila? Sem dúvida. É tudo muito nebuloso, tá tudo muito esquisito. E aí os nossos ouvintes, uma parcela aqui dos nossos ouvintes, desde ontem, antes de ontem, tem falado, mas e a fragilidade dessas informações até aqui? Mônica conversou com gente importante por 20, 30 minutos por telefone para trazer essas informações. Estava conversando com a Carla Bigato fora do ar, que grandes denúncias feitas pela imprensa, elas começaram com fontes, elas não começaram com provas documentais, né? As fontes trazem essas informações e esse é o papel do jornalista, de conversar com fontes, de trazer essas informações e as provas começam a aparecer a partir disso. Ou não, que o ministro venha e demonstre que trate com transparência, que é isso que a gente espera de todos os poderes, né? Ô Sheila, mas qual é a fragilidade? Por exemplo, você pode, sim, é possível provar que o ministro conversou com o Galípolo sobre esse assunto, só os dois sabem, né? Os dois, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, negou. Mas o contrato, ele existe, né? E esse contrato de 129 milhões, ele existe, é um fato, não foi negado pelo ministro, não foi negado pelo escritório, apareceu o documento do contrato, e é um contrato muito, muito grande. E isso deixa, assim, um ponto de interrogação. E todo o resto vai ganhando uma outra dimensão, né? Eu acho que se não existisse esse contrato, o fato dele ter ou não conversado não teria nem importância, né? Bom, foi lá, perguntou como é que não tá, eles negam, né? Lembrando que o ministro nega isso, né? Depois de 48 horas que ficou esse assunto no ar, e o silêncio dele parecendo uma falta de explicações, ele apareceu em público, sim, fez uma nota, diz que nunca conversou com o Gabriel Galípolo por telefone, né? As reportagens afirmavam taxativamente que ele tinha feito 6 ligações, 4 ligações, 3 ligações. Essa negativa dele, portanto, tem uma força, porque é uma negativa que pode ser desmentida mais adiante. Eu acho que ele não se arriscaria a fazer essa negativa. Bom, tá bom, então não foi por telefone, foi pessoalmente, foi em outras circunstâncias, como isso aconteceu, ele nega, né? Mas o ponto inicial é o contrato, que ele ainda não explicou, nem ele, nem o escritório. Eles podem falar, não temos obrigação de explicar, né? O escritório é uma entidade de fato privada, não tem essa obrigação, mas diante de tudo que está aí, seria de bom tom, seria fácil se tivesse uma explicação, caso tenha uma explicação, né, boa, vir a público e explicar, e isso mata todo o resto, né? Mas não é isso que a gente está vendo. Então isso deixa esse ponto de interrogação. É isso que eu estou falando. Eu estou falando Sem de dúvida. Ponto de interrogação. Sem dúvida. Ponto de interrogação. Alguns, né? Pode ter uma explicação muito boa, pode ter tido serviços prestados muito importantes, mas a gente não conhece. Então, enquanto isso não for conhecido, um contrato desta magnitude, né? Desta magnitude, com o escritório de advocacia da mulher de um magistrado, da importância do Alexandre de Moraes, do poder acumulado por ele, né, uma pessoa que tem o poder que ele tem no Brasil, claro, eu acho que os brasileiros têm todo o direito de perguntar, escuta, o que era isso, né? Por que não responder? Então, de fato, esse ponto de interrogação, ele vai arrastando o Supremo para essa crise, está evidente, e isso é inédito, né? Supremo no centro de uma crise que promete aí se alongar e que tem, segundo as informações que já circulam, né, e envolve outras figuras dos outros poderes também.
Então não é uma crise qualquer. E é ruim, no momento de uma crise grande, ter o principal ali, o poder garantidor da democracia, né, nos últimos anos, o poder garantidor de uma série de direitos, o poder da importância do Supremo, baleado, vamos dizer assim, né, ainda tentando entender os caminhos que vai tomar, Sheila. E esse assunto vai continuar, não só porque ele provoca reações, alguma angústia e ansiedade em todos os poderes, ministros do Supremo, ministros do governo, como disse a Mônica, mas porque esse assunto continua. A gente tem a cariação mantida, né? Vamos lembrar que a cariação mantida pelo Dias Toffoli, pelo ministro, envolvendo o Daniel Vorcar, o dono do Master, e o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, além do diretor do Banco Central, Ailton de Aquino. Audiência, inclusive durante o recesso, né, Mônica, agora dia 30. Exatamente. Vamos ver o que vem dessa acariação, né? Tem muitas pessoas falando, mas como ele vai colocar essa acariação, ela vai inibir o Banco Central, vai constranger o Banco Central. Bom, vamos esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer nessa acariação, né? Também, enfim, há uma... o papel do Banco Central também pode ser esclarecido, né? Mas o fato é que o Banco Central liquidou, né, o Banco Master. Então tomou uma atitude bem forte, inquestionável, né? A Polícia Federal prendeu o dono do Banco Master e o Banco Central liquidou. Portanto, o que tinha que ser feito foi feito. A não ser que sejamos diante de uma injustiça histórica, né? Foi feito o que tinha que ser feito. Então esse é o questionamento, porque essa cariação, se ainda não está totalmente já os depoimentos tomados, não é muito cedo, mas o ministro disse que não, que há elementos e que, portanto, ele já pode fazer essa cariação. Então vamos esperar o resultado dela, né, Sheila? Não importa, vamos ter que trabalhar dia 1º, hein, Sheila? Pelo jeito, sim. Ou nós ou quem estiver aqui de plantão. Exatamente. Alô, Luiz Megali, que está chegando.